Bom dia, para começar 2020, novo projeto no ar, né? Raising Insights. E vamos começar entrevistando Fábio Ferrari. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. A gente tem um projeto novo, né? Esse projeto é chamado Raising Insights. E a ideia é que a gente comece a fazer conversas também pessoais, né? Um a um, para tentar trocar ideias a respeito de assuntos e descobrir como é que as pessoas estão pensando em determinado assunto, né? Com certeza. Então vamos começar. Eu selecionei 2 artigos que você escreveu, que Sim. é A Internet, que impõe seleção natural de propósitos, e 2020, seus profetas de propósito. Pois é. Antes de a gente entrar nessa seara dos propósitos, que é basicamente o mote desses 2 artigos, vamos falar um pouquinho da internet e desse mundo virtual que abriu imensas possibilidades de divulgação de vozes que antes não eram ouvidas, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque antes a gente tinha um pensamento único que era controlado por uma mídia, né? Sim. Então, assim, e essa formação de nichos, né? Dessa tal da cauda longa que a internet proporcionou. Esses são assuntos complicados. A gente tem vários conteúdos falando só sobre esse assunto. Tá? Tem, mas vamos dar conteúdo. uma pincelada, assim, para depois entrarmos nessa questão dos propósitos. Né? Eu acho assim, ao mesmo tempo que a construção de nichos ele permite uma maior expressão, né, por parte das diversas vozes que constituem a sociedade, nessa criação dessas narrativas de propósito, ela acaba gerando uma divisão. Essa afirmação que eu faço, na tua opinião, ela é certa ou é apenas uma forma de analisar esse contexto online? A divisão em que sentido está pensando? Divisão que eu digo assim, porque antes a gente via tudo muito junto, né? E agora você vê assim, um nicho de esporte, um nicho de culinária, um nicho de só para animais, e dentro desses coisas ainda existe o animal de pequeno porte, o animal de grande porte, o cachorro, o gato. Nossa, tem um monte de assunto. E agora, como é que faz? Entendeu? Então, assim, você acha que não acabou, ao invés de unir, dividiu mais ainda? Sim. Ou é apenas um ponto de vista? O problema é que eu tenho que passar, preparar o terreno para responder essa pergunta, eu acho. O ponto é que a internet viabilizou uma coisa que não existia no passado. A possibilidade de as pessoas comunicarem de forma massiva, de forma distribuída. Então, isso não existia. A internet viabilizou isso. É a primeira vez que o custo de produzir conteúdo e distribuir esse conteúdo é muito baixo. Isso não existia até 10 anos atrás, 15 anos atrás. E isso mudou completamente a forma de como é que a gente comunica dentro da sociedade. É muito diferente. O que tinha acontecido no passado é que as empresas que fabricavam a mídia, elas precisavam de muito capital para fazer o processo de construir a mídia e também fazer a distribuição. Isso implicava de ter uma justificativa financeira para fazer aquele investimento, isso implica ter um retorno. Sim. Eles basicamente viviam de propaganda e anúncios e sendo colocados nos artigos. Então, o objetivo que eles tinham como processo de comunicação é que existisse uma consolidação de informação e que gerasse um senso de uniformidade na comunicação para as pessoas. As pessoas não queriam ser perturbadas, não queriam ter uma visão confusa de como é que o mundo funciona. As pessoas se sentiam mais tranquilas, mais confortáveis, recebendo conteúdos que davam uma certa certeza de como é que o mundo funcionava. E isso está casado com o interesse da empresa de mídia que está produzindo aquele conteúdo. Então, isso, e também com a empresa que faz o anúncio, que está fazendo o pagamento dos serviços. Né? Então, isso era um interesse comum e com a internet viabilizando o processo de comunicação distribuída e com custos muito baixos, a preocupação de retorno financeiro não é tão forte. Ou, na realidade, o retorno financeiro pode ser gerado com muito pouco impacto de público, um público muito pequeno, uma audiência muito pequena. Então, você consegue chegar e fazer conteúdos que não precisam atender o objetivo de comunicação unificada, de senso comum unificado. Então, a gente está numa situação onde está todo mundo brigando e gerando bolhas de interação, e onde a audiência consegue ser defendida, e o risco de financeiramente não sobreviver não existe mais, porque você realmente consegue fazer aquela bolha sobreviver com muito pouco dinheiro, e isso consegue fazer a coisa crescer, e a audiência começa a ser desenvolvida em cima de vários enfoques. Então, a gente perdeu aquele senso de senso comum, né, que a mídia fabricava.
Eu acho que o problema é que ele ficou dividido, ficou quebrado exatamente por causa dessa questão de quebrar as narrativas e as pessoas terem cada uma suas próprias narrativas e conseguir sobreviver no ambiente de comunicação. Pois é, mas assim, essas várias narrativas, né, elas criam pessoas, influenciadores, youtubers, fake news. Isso não acaba por, vamos dizer assim, confundir um pouco as pessoas no que acreditar, porque não seria, vamos dizer assim, seria uma forma de incentivo a buscar a verdade, essas várias fontes, porque tu tem muitas fontes, tu não sabe o que é verdade ou não, né? Tu não sabe o que é manipulação ou não. Você acha que esses vários nichos, essas várias pessoas, elas incentivam as pessoas, os consumidores, a buscarem de fato a verdadeira notícia? Mais do que antigamente, né? Na realidade, o que acontecia, que eu chamo de senso comum, ou de que é mídia mainstream, existia um senso de fabricar uma coerência de vida. Então, na realidade, as pessoas não queriam saber a verdade, nunca quiseram saber a verdade, eles queriam ser confortados. A mídia tem que produzir um senso de fazer sentido para a vida. Então, a gente fala sobre fake news e coisas assim, mas a gente sabe muito bem que a mídia sempre produziu conteúdos que não realmente representavam a verdade. Ele dourava uma pílula, trabalho, aquele negócio. De acordo com seus interesses. Exato, sempre foi assim, sempre verdade. A única questão é que só vingava uma narrativa. Era muito difícil tu ter várias narrativas sendo disputadas. Talvez que é a imprensa marrom, como eles chamavam no passado, né? Que você chegava assim, ele conseguia fazer uma narrativa do lado, mas era rapidamente derrubado, porque a própria mídia mainstream chegava e dizia que aquilo lá não era relevante. E a gente está num processo muito parecido, né? A estratégia de falar do fake news é basicamente a mesma estratégia, é você chegar e tentar desmoralizar as construções das outras narrativas, para poder fazer defesa de uma narrativa unificada, tentar defender esse senso de comunicação unificada, onde está tudo fazendo sentido, as coisas estão tudo se encaixando e as pessoas ficam tranquilas, né? E nesse universo, você acredita numa verdade absoluta? Se é que ela existe, né? Na realidade, aí já é uma questão mais pessoal, né? Como é que a gente responde essa pergunta? Porque eu acho que a verdade vai de acordo com o contexto de cada um, né? Sim. No que cada um acredita. Mas entre o que eu acredito e o que eu defendo e o que você defende, de repente pode ter um meio que seja uma verdade, não sei. Porque às vezes é difícil, né, você falar qual é a verdade. Mas é tipo assim, você chega e alguém te prejudicou por alguma razão, você tinha uma coisa e te fechou por alguma razão no carro e te impediu de você ter virado à esquerda, por alguma razão. Mas se você tivesse virado à esquerda, alguém teria acertado teu carro e te derrubado, mas que é por alguma outra razão. A pessoa te ajudou ou não te ajudou? Entendeu? Então, assim, um fato ele pode ser mudado com base na interpretação. Tipo, a interpretação é que dá esse senso de ser uma coisa boa, se é coisa ruim, se está realmente ajudando, se é relevante, não é relevante. Então, é muito difícil você falar que existe uma verdade no sentido de compreensão, né? No sentido de entender. Existe o fato, e o fato é um conjunto de coisas caóticas que acontecem no mundo. E a relevância de cada uma delas é dada pela nossa interpretação de como é que as coisas acontecem. Então, como é que tu define verdade? É muito complicado isso, né? É muito complicado. E dentro desse contexto, então, eu te pergunto, como é que se entrega valor? O que seria entrega de valor? Mas em que contexto? Na produção de mídia? Nesse meio online, assim, vamos aí puxar a questão do propósito. Sim. Né? Como é que você entrega valor dentro desse universo que cada um tem a sua verdade, que cada um tem o seu propósito? Como é que você acha que as marcas, ou as marcas pessoais, ou marcas, né, de produtos, como é que elas entregam valor? Como é que esse valor pode ser percebido? Eu acho que o fato de você fazer uma comunicação unificada, onde você tenta juntar todas as informações e faça uma verdade que faça as pessoas ficarem confortáveis, é uma coisa que aconteceu no passado para o processo de comunicação de massa, como é que acontecia de tentar trazer isso. A igreja fazia esse papel antes da própria imprensa, a tradição oral, através de histórias épicas contadas pelos anciões, faziam esse processo, né? Os anciões faziam esse processo de tentar fazer uma narrativa que pudesse defender as pessoas, uma interpretação de vida. O que é que a gente está caminhando para uma situação onde parece que a gente não pode mais ser criança, no sentido de chegar e ter histórias da carochinhas para ser escutadas o tempo todo. E as pessoas estão
hoje meio deslocadas porque não estão conseguindo entender como é que funciona o mundo, porque está caótico, tem muita informação e está fazendo a coisa não ficar coerente. Então a gente está meio sem noção. A gente não tem muita referência mais para basear a própria vida. Sim. Então esse é o grande desafio desse contexto. E eu não acredito que o gênio vai voltar para a lâmpada, entendeu? Não é assim, a gente não vai ter, digamos, vamos derrubar a internet porque está fazendo mal para a sociedade. Na verdade, não, a sociedade está mudando, a internet está fazendo um impacto e a gente vai ter que lidar com ela. E aí, como é que a gente faz? O ponto que eu vejo é que a gente está num processo de evolução como sociedade. Esse processo de fazer as várias narrativas serem comunicadas simultaneamente no espaço estão fazendo uma sociedade crescer no sentido de chegar a entender que a verdade não é única, que existe uma questão de interpretação, que cada um tem que chegar a construir um propósito e achar uma construção de interpretação de como é que a própria vida deve ser executada. Não é uma coisa imposta mais pela família, ou imposta para a sociedade, ou imposta pela escola, ou pela igreja. É uma coisa que você vai ter que chegar e verificar e fazer umas certas escolhas para verificar qual o propósito pessoal encaixa com o propósito de outros grupos de pessoas. É bem esse gancho que eu queria pegar, né? Eu nunca acho que se falou tanto em propósitos, né? Eu estava participando uma vez de uma reunião e falaram assim que hoje essa geração mais nova, esses millennials que eles falam, essa geração que veio... Geração Z, né? Que nasceu de 2000 para cá, né? Eles vão em busca de um emprego em um lugar que tenha propósitos. Eles não são mais tão atraídos pela questão financeira. É claro que o financeiro é importante, né? Mas se a empresa não tem um propósito muito claro e tanto voltado para o social, eles não se engajam mais com essa empresa. Sim, eu entendo que a vida das pessoas, como não estão mais sendo construídas com base em propósitos gerados pela família, pela igreja, na verdade, ainda acontece. Eu só estou falando que o processo está perdendo peso. O ponto é que as pessoas estão querendo localizar propósito em tudo que está sendo executado na vida, seja o trabalho. Então, ele precisa ter uma razão para justificar o processo de viver, né? Então isso tem que existir. Então está procurando em todos os ambientes onde está convivendo, seja na própria internet, seja no trabalho, seja no encontro de família, seja no grupo do WhatsApp da família. É verdade. E tu acha que isso seria uma nova era? Uma reformulação de pensamento? Ou essa geração mais nova, ela veio com uma mentalidade diferente e acaba que está influenciando a nossa geração? Eu digo a nossa geração porque nós somos acima dos 40, né? O que você pensa a respeito? Eu vejo que a gente está tendo um processo de transformação que é única, porque eu não consigo imaginar uma história que a gente teve conflitos de narrativas simultaneamente sendo comunicadas como acontece hoje. Acho que a gente não teve na história humana esse processo acontecendo dessa maneira. Então, para mim é novo, no sentido de chegar e eu não tenho um exemplo do passado e como é que a gente enfrentou como sociedade isso. Eu acho meio louco, assim, nesse ponto de vista. E também acho que a sociedade, em particular essas gerações mais novas, elas são as primeiras a sofrerem e nascerem, né? Sofrerem como lidar com esse ambiente novo. A gente, como adulto, está tentando passar o nosso exemplo, diz assim, a gente tinha certezas. Pegue essas certezas que a gente tem e as crianças assim, cara, tuas certezas não são mais o que me movem, eu preciso de outras certezas. Não funciona mais. Eu tenho outras interpretações que eu tenho que lidar também e não são só a tua. A gente não consegue mais chegar e impedir que nossos filhos vejam youtubers na internet passando outras ideias de como é que o mundo funciona. Mas aí entra outra questão, né? Eu acho que esse ambiente online, ele requer maturidade para tu lidar com ele, né? Uma maturidade que muitas vezes eles ainda não têm por ser muito jovens, né? Então, assim... Mas esse é o ponto que eu estava falando, a gente tem essa idealização, a gente queria, como sociedade, preparar os nossos filhos para ter contato só com a sociedade depois dos 18 anos, 20 anos, sei lá o que seja. A gente queria adiar o máximo possível, que lidar com os conflitos de vida, até que a maturidade e, digamos, uma defesa de um propósito já construído em cima da igreja, em cima da família, coisa parecida, esteja formada. O ponto é que isso já não existe mais. Assim, a internet atravessou a casa
Os colégios também estão sendo atravessados, então a gente não tem mais aquele processo de conseguir defender as crianças cedo do processo de conflito. Então é difícil assim, a gente imaginar como é que as crianças lidam com isso hoje em dia, tendo dilemas que a gente com 50 anos não consegue lidar, imagina eles, né? É por isso que eu falo, assim, porque na internet e nas redes sociais eles abrem espaço para todo mundo. Não tem distinção de cor, de idade, né? Então, como lidar com essa diferença de pessoas e propósitos? Como é que essa geração consegue se não tem essa maturidade? Pois é, o ponto que eu vejo é que a gente vai aprender como sociedade. E o ponto é que vai levar, talvez, algumas gerações para a gente ter uma resposta exata do que tu estás falando, de como é que a sociedade vai se organizar para fazer isso. A gente está vendo o processo, por exemplo, de construção do conceito de fake news para poder tentar filtrar informações que estejam completamente fora da casinha, que estejam fabricando narrativas que sejam completamente nocivas para a sociedade. É uma forma de lidar. Pais que lhe impedem que as crianças utilizem o celular até uma determinada idade. O próprio YouTube começando a fazer bloqueios, a gente fazendo processos contra o YouTube, contra o Google, contra o Facebook, porque está fazendo apologia ao ódio, apologia a preconceitos. Então, a gente está aprendendo como sociedade a lidar com essa situação. A gente está tendo uma resposta, no meu entendimento, ainda muito idealizada, assim, a gente usando como referência da imprensa, né? Como é que a imprensa rodava no passado. A gente, como sociedade, a gente tenta sempre achar que o nosso exemplo, nosso crescimento foi bom e o que está acontecendo hoje é ruim, né? Então a gente tenta trazer o passado de volta, né? Tentando defender. Sim. Mas, no meu entendimento, a gente vai achar um novo meio. Não vai ser exatamente como eles estão imaginando. Vai ser alguma coisa que vai ser construída ao longo da vida. O ponto que eu acho que fecha a questão é que a internet está viabilizando uma coisa nova. A gente tirando o lado negativo que a gente está discutindo aqui, a gente tem que olhar sobre o lado positivo. É que as narrativas simultaneamente estão comunicando e tentando fabricar uma nova interpretação da nossa vida, né? Nosso sentido de vida, nossos propósitos. E a gente está tendo a primeira vez um processo de construção natural, né? Não existe aquela imposição de cima para baixo do que é a verdade, do que é o propósito, do que faz certo, quais são as virtudes, coisas assim. Existe um processo de construção dessas novas virtudes, novos propósitos, que estão nascendo num processo de conflito de ideias. Talvez a referência que a gente possa pegar seja talvez a Grécia Antiga, os filósofos discutindo na praça pública. A gente está começando a voltar para um processo de construção e conflitos de ideias para construir uma narrativa de como é que a nossa vida faz sentido. Então, só queria trazer esse outro elemento que é o lado mais positivo da interpretação. Eu concordo. Eu acho que, meu Deus, a gente teve muitos ganhos, né, com a internet. Muitos mesmos. Eu acho muito mais positivo do que negativo, se a gente for botar na balança. Né? Porque eu lembro que a gente fazia pesquisa na Barça. Né? Hoje em dia a gente acessa o Google e é tudo com muita rapidez. Mas há uma corrente que diz que leva que a culpa dos nossos problemas hoje em dia é da internet. Sim. Né? E eu não vejo que é da internet, eu vejo que as pessoas que não sabem, eu acho que de repente usá-la na sua forma correta, com propósitos ou da maneira que eu acho que deveria, vamos dizer assim. Mas uns 20, 30 anos atrás o pessoal falava que a TV fazia mal, né? As crianças não podiam ver TV à noite, não sei o quê, durante o dia, era para ficar na rua. A gente sempre demonizou isso. Eu acho que a gente sempre tenta achar um culpado. A gente sempre demonizou. Não é totalmente falso. Assim, existe realmente algo ruim. Assim, a TV trouxe algo ruim, o cara ficar vidrado em cima da tela da TV e consumindo aquele conteúdo de forma passiva. Também é uma coisa ruim. Videogame também tem um lado bom, tem um lado ruim. Ficar na internet tem um lado bom, tem um lado ruim. O ponto é que a gente, como sociedade, a gente acaba tendo que conviver com isso e aprender a lidar com ele, né? Com essas novas mudanças, com essas novas tecnologias. A gente não consegue trazer de novo o gênio para dentro da lâmpada, esse é o ponto que eu estava falando antes. Eu estava fazendo um comparativo, assim, né? Lendo teus textos, e eu pensei falasse uma parte da seleção natural, e eu lembrei da teoria da seleção natural de Darwin, né? Que ele fala que os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência. Exato. Podemos aplicar essa mesma lógica no mundo da internet?
né? Onde os propósitos determinarão a sobrevivência das pessoas? Eu cheguei a comentar ainda há pouco ali. A gente tinha um processo da comunicação de massa, onde tinha um editor de um jornal, que tentava construir uma narrativa que desse uma coerência para a vida das pessoas. Então, ele tentava conduzir o processo de comunicação por uma direção. E não existia uma seleção natural, existia uma seleção de mercado, entre grandes players em geral. E o que está acontecendo é que a gente tem pequenos nichos sendo construídos e estão brigando com todos os nichos. Então, a gente tem uma Folha de São Paulo, uma Globo brigando com um blogueiro que está fazendo um negócio e o blogueiro, de repente, consegue fazer uma narrativa muito melhor, muito mais leitores que o próprio artigo que a Globo fez, ou a G1, ou a Folha de São Paulo fez. Então, o processo de conflito está acontecendo. E o tamanho não está sendo determinante para matar o argumento do outro lado, entendeu? Então, a gente está tendo um conflito que as ideias estão sendo suportando a briga, e não necessariamente o dinheiro ou o poder do capital de chegar e, por ser dono do meio de comunicação, impedir que as narrativas concorrentes consigam comunicar. Olhando um pouquinho mais para esse lado do teu texto que fala 2020, seus profetas de propósito, né? Você fala, os brands serão os principais criadores de propósito nas pessoas. Sim. Isso não seria uma forma de geração de dependência entre a marca e as pessoas? Sim. Porque assim, se eu não tenho propósito, tá? Eu não tenho um propósito de vida, vamos supor, né? E aí eu olho aquela marca e aquela marca tem um propósito e eu achei bacana aquele propósito, então eu vou seguir aquela marca e vou pegar o propósito daquela marca para mim, mas eu não desenvolvi o meu propósito. Mas isso sempre foi verdade, né? Seja uma Coca-Cola que toma que é refrescante, que te mostra como uma pessoa que está envolvida, ou seja Nike, você comprar um tênis da Nike mostrando que você é uma pessoa que faz esporte, está envolvida, just do it, né? Simplesmente faça as coisas. Quer dizer, todas as marcas estão buscando essa construção de uma defesa de propósito. Sempre foi isso, sempre aconteceu. A marca sempre teve associada a um elemento intangível associado que faça a pessoa estar engajada nesse processo. O ponto é que a comunicação que acontecia era muito leve, muito de massa e muito rasa. Eu acho, no meu entendimento, que a coisa está caminhando para que os propósitos das marcas caminhem para uma visão mais ampla e mais de nicho. Então elas começam a ter propósitos cada vez mais relevantes no sentido de impacto da vida da pessoa. Tu entende, por exemplo, que a Nike e a Coca-Cola realmente não fazem impacto significativo de como é que lida com a tua vida. Mas algumas marcas daqui a pouco vão começar a determinar como é que tu lida com quais são teus valores, qual é o teu propósito, qual é o teu sentido de vida. Então a gente começa a ter influenciadores digitais falando sobre estoicismo, sobre carnivorismo, sobre veganismo. Mas também vem muito do questionamento, né, desses jovens, vamos dizer assim, a respeito do propósito das marcas, né? Sim. Porque os jovens estão questionando mais as coisas. Sim. Eu acho que a nossa geração era muito mais passiva, né? E eu acho que hoje os jovens estão muito mais reativos, não sei como afirmar, mas acho que eles questionam mais as marcas em seus propósitos. Na realidade, como está tendo um conflito muito significativo de propósitos, ele não consegue encontrar firmeza em lugar nenhum. Então, na realidade, ele fica encostando em cada uma dos processos de comunicação e tentando localizar o que faz sentido para ele, o que encaixa na vida dele dentro do processo. E as marcas que sejam rasas, que têm pouco valor sendo transportado, não grudam tão fácil. Então, os brands, que, no meu entendimento, vão começar a crescer mais a partir de agora, eles vão ter muito mais impactos no sentido da vida das pessoas. Eles vão começar a chegar a encaixar melhor dentro dos nichos como é que as pessoas devem lidar com a sua própria vida. Porque a criação, eu vejo assim, que às vezes essa criação desses profetas da internet é um campo meio minado, assim, né? Meio perigoso para essa juventude que eu falei atrás, Sim. que não tem maturidade, né? Porque às vezes tu pega assim, aquela influenciadora digital que hoje em dia é super magra, tem aquele corpo perfeito e que impacta de uma forma negativa na vida de muitos adolescentes que cometem às vezes atrocidades para chegar num corpo que não supostamente Sim. ideal. Então assim, às vezes a gente tem que
lidar com essa... Concordo. Na verdade, o meu entendimento é que a coisa está caminhando para uma visão mais rasa e indo cada vez para uma situação mais profunda, como a gente está falando ali, por exemplo, da Nike ou da Coca-Cola. Aí daqui a pouco começa a ter influenciadores digitais, por exemplo, de moda e de de comida. E são coisas assim que ainda são relativamente mais rasas, no meu entendimento. Elas não estão ainda muito lidadas com virtudes, com propósitos, assim, elas estão caminhando para essa direção. E a gente começa a verificar que já começa a aparecer novos influenciadores digitais que começam a entrar com assuntos profundos. Tem vários influenciadores de filosofia, por exemplo. É uma coisa muito louca. Como é que o cara pode querer consumir conteúdo sobre filosofia? Coisa que a gente, 20 anos atrás, pensava assim, não, isso é para um filósofo pesquisar, né? Eu estava falando aqui sobre o estoicismo, por exemplo. Pô, o assunto está na moda, está todo mundo estudando filosofia. Como é que pode isso, né? Então, está tendo um renascimento desse negócio, porque as pessoas estão buscando não mais uma tentativa de comunicação rasa, estão cada vez caminhando para uma comunicação mais profunda, que faça impacto realmente na vida das pessoas. Acho que na busca do porquê. Sim, então, o que eu acredito, por exemplo... Existem esses influenciadores, por exemplo, de moda, de dieta e coisa parecida, mas eu acho que a gente vai caminhar progressivamente para uma coisa em sentido maior. A gente vai ter as pessoas procurando não só mais a magreza, mas assim um modo de vida. Entendeu? Vai caminhar para como é que eu lido com minhas inseguranças, porque na realidade o problema a gente tem muito relacionado à dieta e à moda e coisa parecida, está relacionado muito à segurança da pessoa. Sim. A gente vai verificar que vai passar um ano aquele negócio assim, mas isso aqui não está me preenchendo. Na realidade eu preciso de alguma coisa a mais. E vai aparecer um influenciador falando assim, não, na realidade tem esse negócio aqui, porque isso é uma insegurança que você que a sociedade está impondo em cima de você tem que ficar mais forte para poder aguentar isso, entender que esses valores, na verdade, tem que ser internos, não pode ser externos, não pode depender das interpretações das outras pessoas. Então, a coisa, no meu entendimento, está caminhando para uma direção cada vez menos rasa e eu acredito que os adolescentes todos vão começar com uma comunicação muito rasa e vão começar a progressivamente encontrar propósitos maiores. E vai ter exemplos, assim, daqui a pouco tu vai pegar um irmão mais velho, coisa parecida, que já tem uma visão de propósito mais significativa, já tem valores melhores construídos e vão ser referências para esses novos adolescentes que estão começando a surgir. O problema é que a gente está num processo de transição. Da separação do joio e do trigo, vamos dizer assim. E a gente está no caos da comunicação hoje, o processo imposto pela internet. Então, a gente não sabe exatamente como é que a coisa vai levar, e vai levar 20, 30 anos para a coisa começar a fazer encaixe. O legal dentro desse processo como um todo é que a gente consegue ver que os brands que conseguem chegar e conseguem levar valores, propósito e coisas que são significativas para as pessoas, estão dando um papel que é muito próximo de um profeta, porque eles estão chegando e explicando para pessoas que a vida é boa, que faz sentido fazer as coisas, que os produtos que eu vendo me suportam para construir meu sentido de vida. É uma coisa louca você pensar que está caminhando por um processo quase religioso. Eu vejo assim, o que eu vejo muito na internet... essa divulgação cada vez mais de um modo de vida mais saudável, mais sustentável, inclusive até o próprio veganismo, sim, né, que hoje em dia tá muito em voga, vamos dizer assim, mas que tem as suas bases, tem os seus fundamentos, né? Então eu vejo que os adolescentes, eles estão buscando algo mais, vamos dizer, natural. Eu acho que na realidade é uma narrativa, né? A gente vê essa narrativa sendo construída e muito bem suportada. O meu entendimento é que existe uma seleção natural sendo construída. Talvez o veganismo ficou forte agora, mas daqui a pouco vai ter uma contracorrente, uma contracultura sendo formada que vai chegar e tentar derrubar o veganismo. Então o processo vai ser um processo de conflito, de lidar, né? Tipo, como partidos políticos, né? Como Bolsonaro, Lula e coisa parecida. É o mesmo ponto de vista. A gente está num processo de conflito onde as narrativas estão simultaneamente sendo comunicadas e as pessoas estão começando a ter que localizar, separar o joio do trigo, encontrar a verdade, ver o que é coisa que encaixa na vida dele, né? O que seja coerente, né? Pelo menos encaixa na vida dele. Eu não sei se seja coerente porque... Não, sim, mas coerente com a tua visão. Isso, exatamente. Né? Com a tua visão do mundo. Porque como a gente começou lá no começo, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua verdade, dentro desse universo imenso que é a internet, né? Mas eu acho que é isso. Acho que a gente tende... Papo cabeça hoje. Papo cabeça. Até a gente já falou disso, mas assim, existe um caminho
essa disseminação de informação seja mais saudável? Eu acho que existe uma tremenda oportunidade para as marcas se posicionarem como processo de envolvimento e de propósito. As marcas, localizando o seu por que elas existem, por que as empresas existem, elas têm que começar a chegar e fazer essa comunicação dessa verdade, de como é que ela está lidando com o mundo. E para fabricar... É um processo de espelhamento, né? Fazer as pessoas se identificarem com aquilo e fazerem propósito, estarem voando junto dentro do processo da construção daquela empresa que está produzindo. É como aquela famosa hashtag no Instagram, no filter, né? Assim, mostrar sem maquiagem. Sim. Né? Porque eu acho que antigamente também era muito maquiado as coisas e não refletia uma realidade. Acho que hoje as pessoas estão mostrando mais a cozinha, mostrando mais quem são. Sem maquiagem, mostrando mais seus valores, e acho que é por isso que tende cada vez mais a ter uma, vamos dizer assim, uma ligação entre os negócios das empresas e o propósito que ela existe e o propósito das pessoas que consomem aquele produto que está sendo produzido. Eu acho que existe um processo de construção desse negócio e as marcas, os produtos estão caminhando para essa direção. A gente vê o caso, por exemplo, da própria Nike, da Coca-Cola e coisa parecida. Esse negócio está caminhando. E está caminhando não só para um processo mais de massa, mas um processo também de nicho. Então, na realidade, qualquer empresa, qualquer pequeno negócio tem que pensar do seu ponto de vista de como é que você faz uma construção de propósito naquele nicho que você está trabalhando. Acho que isso aí foi bacana. Acho que falar de propósitos, né? Propósitos, valores, é um tema que abre muitas possibilidades. Sim. Né? E eu acho que o ponto é agora saber o que o pessoal que está assistindo a gente vai dar de resposta para a gente. Acho que seria legal assim todo mundo até comentar, né? Qual é o teu propósito, né? O que você busca nas empresas? O propósito dela, o valor dela, o que você está procurando? O que elas têm para oferecer para ser mais verdadeira e que torne essa ligação entre empresa e consumidor mais... duradoura, e o que eu posso, como recado final, passar é que eu acho que é a questão de não interpretar a internet como sendo só uma coisa ruim, mas uma coisa boa. Esse senso de propósito também é uma coisa boa. Mostrar uma cozinha, se expor é uma coisa boa. Construção de valores são coisas boas. Isso pode estar tudo associado à marca do negócio que está sendo executado. Então, na realidade, se você encarar isso como sendo um processo positivo e uma coisa que faz sentido para você que está na empresa, para a empresa como um todo, e para a sociedade, que as pessoas estão em volta da tua empresa, se você fizer isso tudo ser uma coisa positiva para todo mundo, está fazendo a sociedade ser melhor. Com certeza. Então, se você chegar e ligar o propósito com o que você está construindo, você está construindo um mundo melhor. É isso que a gente espera, né? É muito legal, né? Melhor. É muito legal, né? Então é isso aí. Fala pra gente, conta pra gente qual é o seu propósito e o que você espera das empresas. É isso aí, obrigado, gente. Até mais. Até mais.